Valeu, Ronaldo. Tudo de bom para você. Bom final de semana. A gente segue aqui tocando as notícias para quem está aí do outro lado e gosta de ficar muito bem informado aqui no Jornal da Cidade. Boa noite, boa sexta-feira para você, Bianca. Sextou, Alexandre. Boa noite para você, boa noite a todos. Vamos começar esse jornal, né? Para a gente terminar a semana muito bem informado. Seguinte, sair de um estabelecimento sem pagar uma conta é um crime e, claro, está previsto na lei, né? Isso é básico, todo mundo sabe. Mas como a punição é bastante branda, muitos golpistas se sentem à vontade para praticar esse tipo de delito várias vezes. A confusão generalizada em um restaurante de Jericoacoara tem como pivô um policial do Distrito Federal que estava de folga. Segundo o proprietário, o militar se negou a pagar a conta. Os garçons impediram a saída dele e o tumulto só acabou com a chegada da polícia. Um caso parecido, registrado aqui no Ceará, é do falso jogador de futebol Juan Pamponê Costa, que aplicou o mesmo golpe em Aracati e aqui em Fortaleza. A soma dos prejuízos foi superior a R$10 mil. Segundo a Associação de Bares e Restaurantes, esse tipo de golpe é comum e não é de hoje. Na maioria dos casos, difícil de combater. Isso acontece, acho que todo dono de restaurante um dia passou isso na vida. Numa mesa consumir alguma coisa, vai no banheiro, vai fazer alguma coisa e não volta mais. Infelizmente isso é algo que os garçons sofrem muito nos bares e restaurantes. Consumir em bares e restaurantes e não pagar a conta é crime. O problema é que a lei é muito branda para esse tipo de caso. E, geralmente, quem costuma praticar esses golpes acaba reincidindo, justamente por serem raros os casos em que o suspeito permanece preso. É o caso do jogador de futebol que já foi preso pelo mesmo golpe em 6 estados e no Distrito Federal. E, apesar da reincidência, é rapidamente posto em liberdade. Segundo o delegado René Andrade, existem 2 artigos no Código Penal que podem ser usados para esses casos. Um prevê pena de até 5 anos de prisão, o outro de no máximo 2 meses. Caso não haja essa possibilidade da polícia militar chegar em tempo hábil, né, ali para aquela ocorrência, então o proprietário do restaurante ele poderá registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil e fazer a representação criminal, inclusive anotando, se for o caso, a placa do veículo que a pessoa chegou, para que ele possa realmente responder pelo crime que cometeu. Veja agora outros destaques da edição de hoje. O estado de conservação de praças e monumentos de Fortaleza. A explosão de uma padaria do Crato que deixou 3 pessoas feridas. Por que 6 cidades podem sumir do mapa do Ceará? Você vai entender por que o dinheiro está rendendo cada vez menos no supermercado. E ver o perigo que correm os chamados surfistas de ônibus. O Jornal da Cidade desta sexta-feira já está no ar. Os cartões postais são aqueles pontos que o turista gosta de parar para bater uma foto, para guardar aquela recordação do lugar que visitou. E o próprio morador também gosta de ir lá passear, para registrar e mostrar, olha só como minha cidade é bonita. Bom, mas aqui em Fortaleza, por causa da falta de manutenção, esses equipamentos, a imagem deles não tem ficado muito boa, não. Não tem mesmo, viu? Tá feia, tá suja, mostrando o quanto há descaso nesse cuidado. A Evelyn Ferreira percorreu alguns desses locais para mostrar o que a gente está falando na prática. Na Avenida Beira-Mar, o espigão da João Cordeiro está assim. Mato crescido, guarda-corpo destruído e postes sem iluminação. Mais adiante, na praia de Iracema, a estátua da Iracema Guardiã tombou na última terça-feira. A estrutura era de fibra de vidro pintada de bronze. No local, agora somente um pedaço do que sobrou da obra. Esse turista veio de São Paulo e lamenta a situação que encontrou em Fortaleza. Ele escolheu o local de hospedagem em frente à estátua por ser um dos cartões postais da cidade. Eu fiquei um pouco decepcionado, porque a recepcionista falou pra gente que a estátua havia acabado de cair, né? Inclusive passou um vídeo na reportagem local mostrando ela caindo. Aí eu fiquei um pouco triste, né? Porque a cidade realmente está um pouco judiada. Esse outro turista trouxe a família para conhecer as belezas de Fortaleza e se decepcionou ao não encontrar a estátua. Nós ficamos assim um pouquinho tristes porque é um cartão postal, né? É onde as pessoas registram o seu momento
e por esse motivo a gente ficou um pouquinho triste, mas nós estamos aqui também para conhecer o restante do estado do Ceará. Desde que foi inaugurada em 1996, a estátua da Iracema Guardiã passou por poucas manutenções e as ações do tempo, da maresia e também atos de vandalismo contribuíram para que um dos símbolos da cidade tombasse. Ainda não existe uma previsão de quando a estátua vai voltar ao seu local, mas infelizmente os sinais de abandono não se restringem apenas à estátua, mas também ao entorno. Os bancos ao redor da estátua estão danificados e a escada de acesso também precisa de reparos. Outros pontos na cidade também estão sem manutenção. A Praça 31 de Março, na Praia do Futuro, tem trechos irreconhecíveis. O espaço que deveria ser uma das quadras de vôlei está tomado pelo mato. Essa outra quadra virou plantação. No local tem pés de milho, feijão, macaxeira e girimum. A única quadra de vôlei que ainda tem rede é esta, mas não há condições de ser usada. A pista de skate está com as barras de apoio enferrujadas e a estrutura da base também está destruída. Em alguns pontos da praça há buracos e bancos quebrados. Um perigo para os pedestres. Os campos de futebol de areia também não estão em condições de uso. Em um deles, a trave foi derrubada. Visitamos também a rotatória entre as avenidas Raul Barbosa e Murilo Borges. Aqui nesse espaço da rotatória entre as avenidas Raul Barbosa e Murilo Borges, bem embaixo do viaduto, um pedestre que esteja caminhando um pouco mais distraído pode não perceber um perigo bem adiante. Aqui, essa cacimba ou espécie de reservatório está completamente aberto, o que pode representar um risco de acidente. E também essa água acumulada pode trazer doenças para a população, como a dengue, a zika e a chikungunya. Nas laterais, embaixo do viaduto, as plantas estão descuidadas. Também há lixo no local. O risco, viu? Muito mais do que só a imagem feia, está um risco mesmo. E a gente mostra o problema, mas quer também, claro, a solução para ele. Por isso nós entramos em contato com a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, que ficou de conversar com a gente sobre esses equipamentos públicos que visivelmente estão sem manutenção. Mas até o fechamento da edição, logo depois aí dessa matéria concluída, eles não disponibilizaram nenhum entrevistado. A gente ficou então sem resposta. A Avenida Alberto Craveiro, no bairro Castelão, ficou interditada hoje de manhã após um motorista derrubar um poste de energia. Aos agentes da MC, ele diz que cochilou enquanto dirigia e perdeu o controle do carro. Das 4 faixas da avenida no sentido Dias Macedo Castelão, apenas uma estava liberada e o trânsito na região ficou lento até quase 8 da manhã, quando o poste foi retirado da pista. Um ônibus atolou na lama em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. Foi hoje de manhã, bem na Lagoa do Banana. E aí não teve outro jeito, né? Os passageiros tiveram que descer com os pés no atoleiro mesmo, água no joelho. Olha só, a lama que você está vendo aí na imagem também está quase cobrindo o pneu. Atrás está praticamente coberto. A empresa Vitória informou que foi necessário um guincho para retirar esse veículo. Já a Secretaria de Infraestrutura de Caucaia disse que uma equipe foi ao local para planejar obras de recuperação paliativas. Depois que o período chuvoso passar, aí sim será realizado um projeto de recuperação total da estrada. E já está em casa o presidente do clube Guarani de Sobral, que também bateu contra um poste na manhã desta sexta-feira e capotou o carro. Mais informações sobre o acidente e o estado de saúde dele com Jonas Deisson. O presidente do clube Guarani de Sobral, Vanderlei Mesquita Bastos, perdeu o controle do carro, colidiu em um poste e capotou o veículo no bairro Renato Parente, aqui em Sobral, durante a manhã desta sexta-feira. Em nota, o Guarani de Sobral informou que o acidente aconteceu quando Vanderlei voltava para sua residência após sair da casa de um amigo. Conforme o clube, apesar do susto, o presidente teve ferimentos leves e os danos foram apenas materiais. Ele recebeu atendimento ainda no local e já está se recuperando em casa, disse o Guarani de Sobral. Por conta do acidente, o presidente adiou uma gravação prevista para ser feita no dia de hoje, em que convidaria os torcedores do Guarani para comparecer ao jogo entre Guarani e Guarani de Juazeiro, que será realizado nesse domingo no estádio do Junco, pela Série B do Campeonato Cearense. No Crato, região do Cariri, a explosão em uma padaria deixou 3 feridos. 2 deles
em estado grave já foram transferidos para o IJF na capital. Hugo de Leon, boa noite. Olá, boa noite, Bianca, boa noite para todo mundo. O padeiro João Vitor Costa e a funcionária da padaria, Maria Esmirna Santos, tiveram queimaduras em diversas partes do corpo, principalmente queimaduras de 2º grau. O estado de saúde deles é considerado grave. Eles foram transferidos na tarde de hoje para a unidade de queimados do Hospital do IJF, em Fortaleza. Uma terceira pessoa ficou ferida, um homem que estava na calçada, teve ferimentos leves, foi atendido e liberado em seguida. A explosão aconteceu no início da manhã desta sexta-feira, quando parte da estrutura acabou sendo danificada, o forro do teto, como também o portão, foram arremessados para fora do estabelecimento. As causas do acidente ainda serão investigadas. Hugo de Leon, para o Jornal da Cidade. Voltamos ao estúdio. Ok, Hugo, obrigado pelas informações. E um homem acusado de assaltos e homicídios foi preso em Santa Quitéria após a polícia rastrear um celular que foi roubado por ele. Mais um crime para a conta que levou esse homem para trás das grades, não é isso, Ricardo? Boa noite para você. Boa noite, Alexandre. É isso, mais um para conta porque ele já era foragido da Justiça do município de Marco, onde tinha mandado de prisão em aberto naquela comarca por um crime de homicídio. Ele é Walter Luiz Silva Vasconcelos, tem 33 anos de idade. No dia de hoje, ele fez vários assaltos na região da Ibiapaba, em cima e embaixo da serra. Começou em Guaraciaba do Norte e foi para Ipu. Lá em Ipu ele assaltou estabelecimentos e quando se dirigia para Ipueiras, pela CE 187, para continuar os roubos, ele se encontrou com uma jovem numa motocicleta. Passou, apontou a arma, rendeu, obrigou ela a entrar para a área de mata e tomou dela mais de R$1.000 e um aparelho celular. Esse celular foi rastreado e o grupamento Raio conseguiu abordar esse homem em casa no município de Santa Quitéria. Ele foi levado para a delegacia lá na Serra da Ibiapaba, onde foi autuado em flagrante e deve seguir para um presídio para cumprir as penas anteriores e depois ser julgado por esses crimes de assaltos que praticou na região. Alexandre e Bianca. Obrigada, Ricardo. Vamos agora de futebol? O Fortaleza continua vivo na Copa Libertadores, viu? Empatou em casa com o River Plate, mas contou com o resultado de outra partida, Aliança Lima e Colo-Colo, para continuar com chances de passar de fase na competição. O Fortaleza foi o primeiro a balançar a rede na Arena Castelão. Logo aos 4 minutos de jogo, após uma linda tabela, Silvio Romero abriu o placar. Mas 3 minutos depois, de pênalti, Enzo Fernandes deixou tudo igual para o River. Final do jogo, Fortaleza 1, River Plate da Argentina também 1. O resultado deixou o Fortaleza por um fio na competição, mas com o empate entre Aliança Lima e Colo-Colo, as chances de classificação continuaram. Bem, Fortaleza pode não ter vencido a partida de ontem, mas o time e a torcida impressionaram quem assistiu ao jogo. Como conta Gomes Farias, na coluna Camisa 8. Olá, Bianca, boa noite, Alexandre, boa noite a todos. Meus amigos, Fortaleza River Plate, Libertadores da América, ontem à noite no Castelão. Vamos dividir em duas partes o comentário de hoje. Primeiro, de rasgados elogios a toda a família tricolor. Diretoria técnica, jogadores em campo que barbarizaram, jogaram como um time grande que realmente é. Mas especialmente para a torcida. Eu vi uma televisão, vendo uma televisão, o narrador dizendo que, aliás, não foi nem o narrador, foi o repórter lá da pista, dizer que a torcida do mundo precisava aprender a torcer como a torcida do Fortaleza. E é uma realidade extraordinária o comportamento da torcida do Fortaleza ontem por ocasião do jogo contra o River Plate. Segunda parte do comentário, decepção total com a arbitragem. Eu não entendo como é que, numa competição de uma confederação Conmebol, né, responsável pelo futebol da América toda, tendo um jogo daquele importantíssimo, em nenhum jogo nós temos VAR.
O VAR é a coisa mais importante para o futebol. E uma competição internacional importante, como é a Copa, a Sul-Americana e a Libertadores da América, a Conmebol não manda VAR. Diabo de economia é essa? Eu não entendo. Mas, parabéns, está, de qualquer maneira, o futebol do nosso estado, pelo espetáculo que foi apresentado ontem no Castelão. Por aí afora a gente vê o jogo, não tem ninguém. Arquibancada vazia. Aqui, 50 mil pessoas no estádio. Parabéns, boa noite e até segunda-feira, se Deus quiser. Ainda hoje, um flagrante de surf no ônibus. 2 jovens foram filmados em uma avenida da Parangaba. E logo depois do intervalo, você vai entender como 6 cidades podem sumir do mapa do Ceará. Está preso o homem que teria matado um policial militar reformado mês passado em Fortaleza. Ao vivo, o Ricardo Lima vai nos trazer mais informações sobre o crime e também sobre essa prisão que aconteceu ontem. Foi isso, Ricardo? Foi isso sim, viu, Bianca? Essa prisão aconteceu no bairro José Walter, mais precisamente no Cidade Jardim 2. O Francisco Roberto Gomes Oliveira Sena Júnior estava escondido em um dos apartamentos, mas foi descoberto por equipes da 11ª Delegacia de Homicídios, que é destinada à investigação de crimes contra agentes de segurança. O latrocínio do policial aconteceu no dia 18, no cruzamento das ruas da Avenida
Luiz Vieira com Osório de Paiva, no bairro Bom Sucesso. Os criminosos roubaram a arma do policial nesta ocasião. O crime foi gravado por câmeras de vigilância, que inclusive ajudaram a polícia a chegar até os autores do crime. Mas a localização dele foi passada graças a denúncias anônimas através do telefone 3257-4800, que é o Disque Denúncia lá do Departamento de Homicídios. Mais um atrás das grades. Bianca e Alexandre. Ok, Ricardo, ainda bem, mais um atrás das grades. E 54 novas viaturas foram entregues hoje à PM do Ceará. Durante a cerimônia, a governadora Isolda Sela prometeu a convocação dos aprovados nos últimos concursos das polícias civil e militar. As viaturas foram entregues pela governadora Isolda Sela, quase 13 milhões investidos na compra. A maioria dos veículos vai para o Raio, 29 no total. 10 serão do Batalhão de Policiamento do Interior, 5 vão para o Policiamento Ostensivo, 4 para o Batalhão de Polícia Especializada, 3 para o Batalhão de Turismo, 2 vão para o Batalhão de Polícia Ambiental e uma será entregue ao Comando de Policiamento da capital. No estado do Ceará hoje tem o que há de melhor. Tem o melhor armamento, tem as melhores viaturas, tem equipamentos de inteligência, ou seja, se proporciona máxima de estrutura além da valorização dos nossos homens e mulheres. Metade das viaturas entregues vai ficar aqui na capital. Nós temos tido avanços significativos aqui, graças ao esforço dessa corporação, de todas as forças de segurança lideradas aqui pela governadora Isolda Sela. Além da entrega das viaturas, a governadora Isolda Sela informou que em breve 500 novos policiais civis estarão reforçando os trabalhos nas delegacias. E também informou que em breve 3.000 alunos serão chamados a ingressar na Academia da Polícia Militar e poderão em breve também estar reforçando o policiamento nas ruas. Eu vou determinar o imediato chamamento para que eles possam ingressar na academia, fazer o tempo necessário de preparação e estar em poucos meses, né, nas ruas já servindo a população cearense. Temos mais de 500 profissionais da Polícia Civil na academia, terminando a preparação deles para provavelmente no mês de junho já estar podendo entrar no serviço. E outros tantos investimentos assim, nessa área de pessoal que é essencial também para que nós possamos ter cada vez melhor uma cobertura de serviço. Um trecho da Avenida Beira-Mar de Fortaleza foi interditado para a realização de obras na rede de esgoto. Isso quer dizer que há desvios por lá e o Jornal da Cidade mostra agora quais são, para você poder entender direitinho o caminho. A interdição na Avenida Beira-Mar compreende o trecho entre a Rua Paula Barros e a Rua José Napoleão, próxima ao Jardim Japonês. A mudança pegou os motoristas de surpresa. Seria melhor, viável, avisar mais lá na frente, né? Para a pessoa não poder entrar aqui, chegar em casa um pouco atrasado para ir para o trabalho devido à falta de informação, né? Agentes do Via Livre ajudaram a orientar os motoristas. O desvio gerou lentidão no trânsito e provocou congestionamento. Pegou de surpresa, viu? Mas assim, tem que fazer também, né? Se é melhoria, a gente tem que entender também, né? De acordo com a CAGES, a obra é para fazer reparos na tubulação de esgoto que passa aqui no local. E ainda segundo o órgão, esse trecho deve continuar interditado por pelo menos 10 dias. A CAGES informou ainda que a obra está acontecendo em caráter emergencial e é considerada complexa por conta do diâmetro e profundidade da tubulação. Condutores que desejarem se dirigir à Avenida Beira-Mar devem utilizar a Rua Frei Mansueto ou a Avenida Abolição. E olha só, 6 cidades podem simplesmente sumir do mapa do Ceará e outras 7 podem perder parte do território para outro estado. Eu estou falando de uma área de litígio que existe entre o Ceará e o Piauí. É um território disputado pelos 2 estados há mais de 100 anos. Já pensou, Bianca, você que está em casa? São Benedito, Croatá, Ibiapina, Carnaubal, Poranga e Guaraciaba do Norte podem sair do nosso mapa e passar a integrar o mapa do estado vizinho. Sem falar em outras 7 cidades como Ubajara, Crateús e Viçosa, que perderiam boa parte do território. Esse assunto veio à tona recentemente depois que os piauienses ingressaram com uma ação no Supremo Tribunal Federal, reivindicando a área que fica na divisa entre os estados. Eles dizem que o Ceará avançou sobre esse território e ignorou documentos históricos. Bem, o Exército foi acionado,
fez um estudo dos mapas e dos limites. E o resultado foi favorável ao Piauí. Diante disso, a governadora Isolda Sela decidiu defender o Ceará nessa disputa e solicitou uma audiência no STF. Segundo ela, a Procuradoria-Geral do Estado já vem atuando, mas agora ela quer se envolver diretamente no processo. Afinal, essa é uma situação que atinge cerca de 245 mil cearenses que vivem nessas áreas. Já pensou você morar a vida toda num estado e do dia para a noite passar para outro? Pois é, 245 mil cearenses que deixam de ser cearenses. É quase a população de Sobral, por exemplo. É isso mesmo. Vamos ficar acompanhando de perto. Olha, no fim deste mês começa no Ceará a vacinação contra a febre aftosa no rebanho. Nessa primeira etapa, serão imunizados animais de todas as idades e o criador que não declarar a aplicação das doses pode ser punido. De Assis Criegado, no sítio Carneiro, zona rural de Juazeiro do Norte. Ele não quis deixar a vacinação do rebanho contra a fitosa para a última hora. Às vezes o cabo deixa para o final e às vezes você vai atrás naquele dia que você quer vacinar e não tem, né? Aí vai esperar chegar, aí no começo logo não tem toda hora que você chega lá. Nesta primeira etapa, serão imunizados animais de todas as idades. Os criadores do Ceará terão até 31 de maio para adquirir as doses e até 15 de junho para declarar a vacinação. O criador ele deve fazer a declaração nos escritórios da Emates ou então nas secretarias de agricultura do município e na DAGRE, ou na DAGRE. Né? O rebanho de gado bovino do Ceará é de 2.700.000 cabeças. No Cariri, o número de animais é superior a 400.000. A meta da campanha de vacinação é imunizar mais de 90% do rebanho do estado. Para um produtor que não declarar, não comprar vacina, o cadastro dele vai ficar bloqueado. Ele não vai conseguir movimentar os animais no cadastro. E fica também impedido de ter acesso a financiamento bancário para vender ou comprar animais, como também o acesso à compra do milho, certo? Além também, fica sujeito a ter uma autuação e uma multa, né? Que a DAGRE é quem vai emitir. O objetivo é que o Ceará alcance o status de livre da aftosa sem vacinação, o que traria benefícios para a pecuária local. A gente busca justamente essa sanidade, essa qualidade, né, no rebanho e garantindo também a qualidade da carne e aí diretamente atinge o consumidor final quando consome uma carne de gado saudável. Se a gente tem uma garantia desse controle da qualidade, da sanidade da carne, nós vamos garantir também melhoramento na economia, principalmente desses que criam, que vive, né, da cria do bovino. A dica agora é para você que gosta do ramo de alimentação e quer um caminho certo para entrar no mercado de trabalho. A Escola de Gastronomia Social em Fortaleza abriu seleção de alunos para os cursos e a diretora garante: quem concluir vai sair de lá empregado. Tem muita gente que pensa que gastronomia é apenas saber preparar uma boa comida e tentar ganhar dinheiro com isso, mas vai além e é preciso saber muito para entender esse nicho. Por isso, a Escola de Gastronomia Social abriu 140 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes de cozinha básica, confeitaria e panificação. Para a seleção, é preciso acessar o site gastronomiasocial.org.br. A coordenadora pedagógica da Escola de Gastronomia Social Ives Dias Branco, do Mucuripe, explica que a qualificação é muito promissora. A gastronomia hoje está em constante expansão, né? Então, assim, mercado de trabalho é o que é sempre nos solicitando alunos para trabalhar. Então, nós precisamos capacitar esse aluno para inserir no mercado. Eu tenho certeza absoluta que assim que esse curso terminar, todos os nossos alunos estarão empregados, trabalhando no mercado de trabalho. O público-alvo é formado por jovens com idade entre 18 e 29 anos, de preferência que estejam em situação de vulnerabilidade social. É importante que eles sejam egressos da escola pública e que tenham concluído o ensino fundamental. As aulas começam no dia 1º de junho e vão até o fim do ano. E quem participar dos cursos de capacitação saem extremamente preparados para atuar no mercado de trabalho. A gente sempre convida para vir para a escola, conhecer, se capacitar, entender o que é gastronomia e aí sim entrar no mercado de trabalho. Depois do intervalo, você vai ver que a partir de amanhã, postos devem exibir preços de combustíveis com 2 casas decimais. E ainda, surfistas de ônibus são flagrados em Avenida da Parangaba, aqui em Fortaleza.
JC de volta com um flagrante de 2 jovens que foram filmados surfando em cima de um ônibus que circulava por ruas do bairro Parangaba, em Fortaleza. Um perigo e tanto, não é isso, Ricardo Lima? Olha, Alexandre, além de um perigo, é uma afronta, né, para os passageiros e até para o motorista desse coletivo. Imagine você estar dentro de um ônibus e algumas pessoas subirem nos bancos e subirem ao ônibus, né, com acesso pela tulha de ventilação que fica no teto. Isso pode ser, inclusive, considerado dano ao patrimônio. Mas esses 2 jovens, nem aí para tudo isso, subiram ao ônibus e começaram a surfar. A pessoa que gravou o vídeo gravou da parte traseira do coletivo e não dá para a gente ver a linha. Mas esse caso foi registrado na Avenida Osório de Paiva, no comecinho, ainda ali no bairro Parangaba. E só mostra o perigo e a vulnerabilidade dos passageiros, né? Porque quem está disposto a essa aventura está disposto também a qualquer coisa. Inclusive, muita gente achou que seria assaltada por essa dupla que estava se aventurando nesse coletivo. É lamentável, viu, Alexandre? Ok, Ricardo, obrigado pelas informações. Uma palavra que voltou a assustar os brasileiros, mas nem todo mundo sabe exatamente o que significa. E eu estou falando da inflação. Ela é a responsável por você achar tudo mais caro na hora de ir às compras. Pois é, e à medida que a inflação aumenta, o nosso salário diminui. O dinheiro perde valor. A nossa equipe foi a um supermercado. Você vai se surpreender com a diferença de preços em apenas um ano. Com os preços subindo loucamente, uma vilã do bolso do consumidor virou protagonista, a inflação. Nos últimos 12 meses, o acumulado chega a 11,63%. E o supermercado é o cenário perfeito para perguntar se o consumidor sabe do que estamos falando. Será que o cearense sabe o que é inflação? Inflação é os impostos, né, que cada dia que passa só faz prejudicar mais os consumidores. Inflação é uma alta nos preços, nos utensílios básicos, né, para o consumidor. Tem gente que tem uma ideia racional do que é a inflação. Mas para entender direitinho, a gente ouviu um economista. Ele explica que o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, mede a variação dos produtos mês a mês. A inflação nada mais é do que essa oscilação que está acontecendo, a elevação do preço de um produto em relação ao outro. Principalmente quando a gente percebe a variação mensal desse crescimento do preço de um produto. Então ele começa a enxergar, começa a perceber um pouco mais quando o produto está um pouco mais caro em relação ao mês anterior. Para testar o poder de compra do consumidor, a gente veio até o supermercado. Eu selecionei 5 itens básicos como se fosse para fazer um café da manhã. Em 2021, a bandeja com 20 ovos custava R$ 9,90. Hoje, ela sai por R$ 12,49. O café em pó de 250 gramas saía por R$ 4,27 e hoje custa R$ 8,69. O leite de 1 litro era vendido por R$ 4,19, mas hoje subiu para R$ 5,45. A bolacha, água e sal era comercializada por R$ 4,19 e hoje custa R$ 5,89. Para fechar a conta, o detergente líquido antes custava R$ 1,99 e hoje sai por R$ 2,58. Antes, dava para comprar tudo isso com R$ 24,54. Hoje, os 5 itens somam R$ 31,50. Essa diferença é de R$ 6,96. E é isso que chamamos inflação. E acredite, ela já foi muito pior do que é hoje. Nós tínhamos a questão da hiperinflação. Então, a inflação bem desequilibrada realmente, que mexia realmente com todos os setores de atividade econômica. Hoje a inflação, pode dizer que ela está alta, mas está um pouco mais equilibrada. Mesmo hoje a gente tendo aí nos últimos 12 meses uma inflação aí acima de 11%, mas mesmo assim, quando a gente compara com o passado, não tão distante, a gente começa a enxergar que estamos ainda muito distante daquilo que aconteceu lá atrás. O efeito disso é bem claro de acordo com o economista.
todos perdem poder de compra. Hoje o brasileiro está comprometendo aí, em média, 50%, 56% do seu salário mínimo só para poder comprar itens básicos, para poder atender suas necessidades. A partir de amanhã, o preço do combustível vai perder uma casa decimal. É aquele quebradinho depois dos centavos que deixa de existir. Por exemplo, R$ 3,37,8 vão se tornar apenas R$ 3,37. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, o objetivo da mudança é deixar o preço do combustível mais preciso e claro para o consumidor, além de estar alinhado com a expressão numérica da moeda brasileira. Ainda de acordo com a ANP, nas placas o terceiro dígito deve sumir. Já nas bombas, ele poderá ser mantido desde que marcando zero. Domingo agora é Dia das Mães e as lojas esperam vender bastante até a véspera da data, que é uma das mais importantes para o comércio, perdendo apenas para o Natal. Vitrines decoradas, tudo para chamar a atenção dos filhos e incentivar a compra do presente da mamãe. Os comerciantes apostam na variedade dos produtos que se encaixam em todos os bolsos e gostos. A gente está com uma expectativa bastante alta, até porque a gente procurou trazer novos produtos, né? Novas opções para os consumidores, tanto voltada para todos os gostos. A Dina garantiu o presente da mãe com uma certa antecedência, mas antes de comprar pesquisou bastante. Tem que procurar, pesquisar, né, dar uma volta no centro, nas lojas, e aí já garantiu o meu. E para quem sempre deixa tudo para a última hora, vai ter loja aberta até no domingo. Nem mesmo a inflação e o dinheiro cada vez mais escasso têm atrapalhado a expectativa do comércio. Para o setor, a data é a segunda mais aguardada do ano. Fica atrás apenas do Natal. Uma pesquisa realizada pela CNDL, Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, e o SPC Brasil, revelou que 79% dos consumidores vão comprar pelo menos um presente. E esse dado ficou bem próximo a 2021, que foi de 77%. Então, esses números trazem ânimo para o setor. O JC termina aqui. Assista agora ao Jornal da Record. Feliz Dia das Mães para vocês e até segunda. Tchau, tchau. Feliz Dia das Mães.